Gênesis capítulo 38. Nós vamos ler a partir do versículo de número 13. Gênesis capítulo 38, versículo 13. Glória a Deus. Amém, nós todos? A palavra do nosso Deus diz assim: e o comunicaram a Tamar: eis que o teu sogro sobe a tina para tosquear as ovelhas. Então ela tirou as suas vestes de sua viuvez e, cobrindo-se com um véu, se disfarçou e se assentou à entrada de Enaim, no caminho de Tina, pois via que Selá já era homem e ela não lhe fora dada por esposa. Vendo-a Judá, teve-a por prostituta, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era sua nora. Ela respondeu: o que me darás para coabitares comigo? Ele respondeu: enviar-te-ei um cabrito, ou enviar-te-ei um cordeiro do meu rebanho. Perguntou ela: dar-me-ás garantia até que o mandes? Respondeu ele: que garantia te darei? Ela disse: o teu selo, o teu lenço e o teu cajado que seguras. Diga comigo: o teu selo, o teu lenço e o teu cajado. Ele, pois, lhes deu e a possuiu, e ela engravidou-se dele. Amém? Deixa a sua Bíblia aberta, mas aí no banco do seu lado. E eu queria que você ficasse de pé, para a gente poder orar ao Senhor nesse momento. Glória a Deus. Deus colocou uma palavra no meu coração que eu quero compartilhar com você. Mas antes, uma das coisas que eu aprendi, irmãos, que a única oração que Deus não ouve é a oração que nós não fazemos. E nós podemos ver a intervenção de Deus em toda a história. Hoje é dia 15. O Senhor colocou no nosso coração 3 sinais. Deus enviou 3 sinais para o seu povo, para que ele soubesse que ele havia escolhido Moisés como libertador do seu povo. Moisés estava questionando: Senhor, mas ninguém vai acreditar que o Senhor me escolheu, ninguém vai acreditar que o Senhor apareceu para mim, ninguém vai acreditar que é o Senhor que está me enviando. Deus disse: não, eu vou resolver esse problema, eu vou enviar 3 sinais para o meu povo. O primeiro sinal foi o bordão. Deus disse: você vai chegar na frente do povo e joga no chão. Deus fez ali o teste com Moisés, ele jogou no chão, virou serpente. Deus disse: pega pela cauda, pegou, virou o bordão de novo. E Deus disse: olha, esse sinal vai significar, Moisés, que quando a autoridade está na mão de quem eu escolhi, esse poder que eu dei para os meus escolhidos se torna em maravilhas na vida do meu povo. Se torna bênção, libertação, milagres, sinais, prodígios. Mas quando esse poder é lançado fora, se torna em opressão, escravidão. E a Bíblia diz que Moisés fugia daquela serpente. E eu vejo, irmãos, que chegou o tempo do povo de Deus parar de fugir e realmente assumir posição de autoridade. Ontem eu fui fazer um casamento na Chapada e encontrei um discípulo nosso da igreja de São Gonçalo, que quem conhece aqui é o Sávio, esposo da Paula. E eu tomei um susto, porque a gente conversando ali, jantando junto, de repente ele falou comigo assim: pastor, tem ardido algo tão forte no meu coração, que é ser candidato a vereador. Isso nunca aconteceu comigo, pastor. Eu falei: meu filho, isso é Deus. Isso é Deus te chamando.
Eu disse para ele: se prepare, a partir de hoje vamos começar a orar, porque Deus está levantando você, como Ele tem levantado muitos homens e mulheres no nosso Brasil. Deus está movendo a nossa nação. O segundo sinal, Deus disse: enfia a mão no peito. E quando ele enfiou a mão no peito, a mão dele estava podre quando ele tirou. E quando ele colocou a mão de novo, a mão dele saiu limpa. E Deus disse: olha, essa é a mensagem para o meu povo. Quando o coração é errado, as obras são também. Quando o coração é imundo, as obras são sujas, são podres, são injustiça, é desvio de verba, é maldade contra o povo. Muita coisa ruim acontece, porque o homem mau tira do mau tesouro do seu coração coisas más. E o terceiro sinal é o sinal da Páscoa, é o sinal da libertação. Deus disse: pega no dia 10 o cordeiro, mas no dia 14 você vai imolar, ao crepúsculo, ou seja, ao final do dia 14, você vai imolar aquele cordeiro, porque no dia 15 vocês vão estar vivendo a libertação. Agora todos vocês comam o cordeiro, com o cajado na mão, vestidos e calçados, preparados, como quem está dizendo: nós estamos indo embora para viver o novo de Deus. Irmãos, eu creio que Deus está nos chamando a sair da escravidão, a viver o novo Brasil, a viver uma nova nação, a viver um novo tempo, que talvez os nossos pais nunca sonharam ser possível, mas acredito que esse é o nosso tempo. Então eu queria que você fechasse seus olhos. Sabe, nós não precisamos orar por A, B ou C. Vamos orar pelo candidato A ou pelo candidato B. Irmãos, o fato é que nós vamos eleger um prefeito e nós vamos eleger 17 vereadores, cada um de nós um, claro. Mas o que nós precisamos é clamar para que o Espírito de Deus mova cada município a eleger aqueles que Deus tem escolhido. Porque, irmãos, só Deus conhece o coração, só Deus conhece a história, só Deus. Então, com seus olhos fechados, vamos orar ao Senhor nesse momento. Pai maravilhoso, nós acreditamos tanto no Senhor, que desde que o Senhor entrou na nossa vida, a nossa vida nunca mais foi a mesma. Nós vivemos maravilhas em nossa casa, em nossa vida pessoal, e nós acreditamos na extensão desse milagre na nossa cidade e até mesmo no nosso estado e nossa nação. Hoje é o dia 15, foi exatamente o dia da Páscoa, foi exatamente o dia em que o Senhor quebrou o jugo, em que o Senhor quebrou, ó Deus querido, as cadeias que aprisionaram o teu povo, ó Deus, e os chamou para fazer festa no deserto para o Senhor. Libertou um povo para te servir, para te amar, para te adorar, para ser referência, para ser modelo. Foi o dia em que o Senhor tirou o povo, ó Deus, da cauda e o estabeleceu por cabeça. Nós oramos, porque sabemos que a única oração que o Senhor não ouve é a que a gente não faz. Então, como igreja do Senhor, nós te fazemos um só pedido: estabeleça-nos autoridades segundo o seu coração, na prefeitura e na câmara. Senhor, nos dá homens e mulheres escolhidos pelo Senhor. Tenha misericórdia do Brasil, tenha misericórdia de cada município. Esses dias eu vi um vídeo, Senhor, de uma mulher, acho que de Recife, que havia se candidatado a prefeita daquela cidade. E aquela mulher, uma delegada, ela disse: olha, eu já aprendi mais de 40 políticos aqui nessa cidade, e hoje eu estou aqui candidata porque os políticos fecharam a delegacia. Ó Deus, existem pessoas que têm sede e fome de justiça, e o Senhor disse: bem-aventurados sois, porque eu vos saciarei. Sacia-nos, ó Deus, pois temos fome e sede de justiça. Estamos cansados, Senhor,
de ver homens e mulheres que nos traem, que abusam, Deus, da confiança do povo e buscam apenas os seus interesses. Dai-nos governantes que te amam, que temam o Senhor e que amem o povo, que busquem, ó Deus, o bem do povo. Ó Deus, nós sabemos que é possível, porque o Senhor já fez isso. Faz de novo, Senhor, faz outra vez. Tem misericórdia, Senhor. Mova os eleitores, Espírito Santo, pois está escrito que é o Senhor que constitui toda a autoridade, porque na verdade toda a autoridade lhe foi dada, e o Senhor a distribui a quem o Senhor deseja. Toma, Senhor, a autoridade daqueles que abusaram dela. Toma a autoridade da mão dos corruptos, dos mentirosos, dos homens malignos. Toma a autoridade da mão deles e entrega, Senhor, para pessoas da sua confiança, Deus. Oh Deus, em nome de Jesus, faz isso no Brasil inteiro hoje. Faz isso no Brasil inteiro hoje, Senhor. Faz isso no Brasil inteiro hoje. Nós cremos no milagre, porque o mesmo Deus de Israel é o Deus do Brasil. E tu sabes que há um povo nessa nação que te ama. Há um povo nessa nação que tem clamado. Então vem, Senhor, nos ajudar. Vem nos ajudar. E elege os teus escolhidos, em nome de Jesus. Agora te pedimos, alimenta-nos do pão do céu, que é a sua palavra. Fala ao nosso coração hoje. Edifica, consola, motiva cada um de nós. Por favor, Deus, ministra-nos. Ó Deus, como só o Senhor é capaz de fazer. Pois está escrito, aqueles que têm ouvidos ouçam o que o Espírito diz à igreja. E quando fordes falar, não vos preocupeis com o que haveis de falar, porque o meu Espírito falará por vós. Por favor, Espírito Santo, fala conosco. Fala conosco, Senhor, e que todos nós, ao final dessa reunião, saiamos daqui alimentados, declarando: Deus falou comigo, Deus me tocou, Deus me abençoou. Em nome de Jesus, abençoa-nos, nós que estamos presentes aqui, e abençoa aqueles que nos assistem. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa-nos para a glória do teu nome. Amém e amém. Se você concorda, dê um forte aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero dar um recado para quem nos assiste pela internet. Eu sei que há pessoas que viajaram para poder votar, mas eu sei que ainda tem pessoas que não voltaram a frequentar o culto presencial com medo dessa pandemia, do vírus. Mas eu quero dar um recado para você. Irmãos, às vezes nós enfrentamos desafios espirituais muito grandes, e o inimigo, ele é muito astuto, e ele quer sempre nos convencer a coisas erradas. Existem pessoas que eles saem de casa, eles vão para o banco, eles vão para o supermercado, eles vão para tudo que você imaginar, mas na igreja eles têm medo de pegar o vírus. Isso é espiritual. Hoje, em nome de Jesus Cristo, toma autoridade e sacode essa palavra maligna que veio no teu coração, e toma posse, e com a mesma fé que te leva a sair de casa para trabalhar, que te leva a sair de casa para ir ao banco, para ir ao supermercado, para ir, enfim, aonde você vai, toma essa mesma fé e vem para a casa de Deus. Vem para a casa de Deus. Irmãos, há um mistério na comunhão. Uma coisa é quando a gente não tinha possibilidade de estar aqui. Eu sei que Deus nos abençoava ali em casa, mas a gente tem que tomar muito cuidado para não se acomodar, porque às vezes, irmãos, uma bênção fora de tempo, ela pode se tornar uma maldição. Então entenda, existem coisas que Deus faz para aquele momento,
E depois, por exemplo, o Fernandinho falou sobre o maná aqui. Irmãos, a Bíblia diz que quando o povo de Israel colocou o pé na terra prometida, o maná parou de cair. Então, por favor, existem coisas que é para um tempo, e depois que aquele tempo passa, aquilo não cai mais. Então toma cuidado. Se você não pode é uma coisa, mas se você não quer é diferente. Não minta para você mesmo, não se engane. Vem para a comunhão em nome de Jesus. Posso ouvir amém? Glória a Deus. Então, Gênesis, nós lemos aqui do capítulo 38, do verso 13 ao 18. Nós lemos essa história. E o tema que eu gostaria de compartilhar com você aqui hoje é selo, lenço e cajado. Qual que é o nosso tema? Na verdade não é selo, lenço e cajado. É selo, lenço, cajado e no finalzinho você vai entender. Amém? Selo, lenço, cajado. Irmãos, no texto que nós acabamos de ler, fala que Tamar, que era nora de Judá, ela se disfarça para poder encontrar com Judá no caminho. E diz a Bíblia que ela tira a roupa da sua viuvez, porque ela já havia se casado com 2 filhos de Judá, e os 2 filhos de Judá haviam morrido. A Bíblia diz que Judá ficou com medo de lhe dar o seu 3º filho, ele ainda era uma criança, e Judá disse: olha, espera na casa dos seus pais, quando o menino for homem, eu vou te dar ele por marido. Mas diz a Bíblia que Judá ficou com medo, o menino já havia se tornado homem, e ele decidiu que o filho dele não ia casar com aquela mulher, que na verdade já tinha sepultado seus 2 filhos. Acho que Judá, ele começou a pensar: meu Deus, essa mulher é uma viúva negra, né? Essa mulher, pelo amor de Deus, todo mundo casa com meus filhos, casa com ela e morre. Eu não vou matar meu 3º filho, casando ele com essa mulher. O fato é que Tamar fica sabendo que o menino já era homem, e mesmo assim Judá não lhe deu por marido. Então ela, diz a Bíblia, que ela se disfarça de prostituta, e ela vai para a beira do caminho, e ali ela espera Judá passar. E quando Judá passa, nós vimos aqui a história, Judá, ele olha para aquela mulher e fala: olha, eu queria possuir você, eu queria me deitar com você. E ela disse: o que você vai me dar? Qual que é o pagamento? Ele disse: eu vou te dar um cordeiro, eu vou te dar um cordeiro do meu rebanho. Ela disse: mas eu estou vendo que você não tem cordeiro nenhum aqui, então qual é a garantia que você vai me dar? E ele fala: não, eu vou te dar como garantia, ou seja, aí ele pergunta para ela: o que você quer de garantia? Ela disse: eu quero aí o seu lenço, o seu selo e o seu cajado, eu quero como garantia. Irmãos, o que nós aprendemos aqui com essa história? Vou pedir a atenção de todos, vou pedir para você não conversar agora, por favor, amém? Mas o que nós aprendemos com essa história? Tamar, ela simboliza o engano. Diga comigo, o engano. Irmãos, o texto diz que ela se disfarça, e interessante que ela recebe o aviso que Judá estava subindo. Diga comigo, subindo. Irmãos, entenda uma coisa: o engano, ele sempre vai se manifestar quando você está subindo. O que significa estar subindo? Significa estar progredindo, estar melhorando. Irmãos, existe uma conversa no inferno, existem reuniões sendo realizadas no inferno quando você está progredindo na fé. Sabe, o diabo não se preocupa com quem está descendo, o diabo não se importa com quem está descendo, mas a preocupação do engano é com quem está subindo. Olha, aquele homem ali, aquela mulher, aquele jovem, aquela jovem está subindo, eles estão indo para o céu. Outra coisa, eles estão levando outras pessoas para o céu, eles estão progredindo na vida espiritual. Outrora eles eram homens e mulheres escravos meus, eu os mantinha presos nos vícios, eu os mantinha amarrados. Agora eles se desligaram, foram libertos e estão subindo. Então Tamar foi avisada, o engano foi avisado: olha, está subindo,
está subindo. Nós temos que nos colocar no caminho de quem está subindo. Nós temos que armar uma cilada, nós temos que armar uma armadilha, porque ele está subindo, ela está subindo. Sabe, o diabo não se importa com você se você estiver descendo. Está indo para o inferno, o diabo, aleluia. O diabo dá até glória. Está descendo, isso aí está descendo. Problema não. Vai armar cilada para quem está descendo, irmãos? Vai chutar cachorro morto? Vai derrubar quem está caído? Para quê? O diabo não preocupa com isso. Não, isso aí já é meu já. Isso aí está na minha mão, isso é meu escravo. Isso aí é minha marionete. Eu faço dela, o que eu quiser. Já é meu. Mas há uma conversa quando tem alguém subindo. Opa, está subindo? Vamos armar, vamos pôr alguma coisa no caminho, porque tem que parar. E aí, o engano, ele vem com propostas de prazeres transitórios. Diga comigo, prazeres transitórios. É exatamente assim. Essa mulher se veste de prostituta. Deixa eu te dizer uma coisa. O engano vai se vestir daquilo que te interessa. Guarda isso no coração. Se você está subindo com Deus, se você está subindo na sua vida espiritual, se prepara, porque um dia o engano vai vir vestido na sua frente. O engano vai aparecer vestido no seu caminho, exatamente como aquilo que você mais deseja, como aquilo que você mais precisa. Irmão, se você ler os textos anteriores, você vai descobrir que já alguns dias atrás, a mulher de Judá tinha morrido. A esposa de Judá tinha morrido. Judá não tinha mulher. Judá não tinha esposa. Então o engano se manifesta exatamente em cima da maior carência de Judá naquele momento. Judá queria uma mulher. Judá precisava de uma mulher. Entenda, o inimigo vai vir vestido daquilo que você mais está carente. Pastor, meu negócio é dinheiro. Se eu ver dinheiro, pastor, eu até esqueço de Jesus. Preocupa não. O engano vai vir vestido de dólar. E olha lá se não vier de barra de ouro. Qual que é a sua fraqueza? O engano está disposto a se vestir daquilo que te atrai. Irmãos, o engano não vai se vestir daquilo que você odeia. Nunca. Ele vai vir vestido exatamente daquilo que te atrai. E aí, ele traz consigo propostas transitórias de prazeres. Gratuitos? Jamais. Porque o pecado tem preço. E o salário do pecado é a morte. Nos cobrando preços altos e valores eternos. Quantas pessoas têm fechado o negócio com o engano? Porque apareceu no seu caminho aquilo que você mais desejava. Eu sempre digo para as pessoas, cuidado. Quando algo aparece no seu caminho, que era algo que você estava desejando tanto. Ai pastor, mas só pode ser de Deus, porque era tudo que eu precisava, era tudo que eu queria. Calma, não vá com tanta sede ao pote. Ore primeiro, jejue, busque uma direção de Deus. É o rapaz solteiro, que a primeira mulher que aparece, ele fala, é Deus. É a moça solteira, ou seja, o homem solteiro, que a primeira mulher, foi isso que eu falei? Ou a mulher, que o primeiro homem, enfim. O solteiro, que a primeira coisa que aparece no caminho dele, é aquela pessoa. Ela já vai logo acreditando que é Deus. Calma. Pessoas desempregadas, que a primeira porta que abre, ele fala, aleluia, eu vou mergulhar de cabeça. Quebra a cara. É piscina vazia. Esses dias eu estava vendo lá o jornal, aí vi um cara correndo. Ele falou assim, eu quero fazer uma homenagem para o meu pai, porque há 37 anos atrás meu pai me trouxe aqui, e eu tive medo de pular dessa pedra lá no mar, mas hoje eu vou pular, porque agora eu sou um homem, e tal. E aí ele chegou, e a esposa dele falou, amor, toma cuidado, isso é perigoso, e tal. Que nada, tenho medo não, hoje já passaram 37, agora eu sou homem, e tal. E aí ele chegou na beira da pedra assim, tirou o óculos, tirou o boné, tirou a camisa, deu para a esposa, e a esposa filmando. Ele foi, pegou impulso e correu e pulou. Do jeito que ele bateu, ele voltou e ficou boiando.
Eles falaram que tinha um banco de areia ali. Aí veio os meninos andando para poder tirar ele, irmãos. A água estava batendo aqui na cintura dos meninos. Era uma cilada. Sabe, ele não conferiu primeiro. E às vezes, irmãos, a gente não enxerga que é uma cilada, porque a primeira coisa que aparece, porque eu queria tanto, porque eu precisava tanto, a gente vai mergulhando de cabeça, pelo amor de Deus, a gente acaba com a nossa vida, porque a gente não teve o cuidado de orar antes, de pedir a Deus uma direção, de pedir a Deus uma resposta, de pedir a Deus confirmação, de se certificar. Irmãos, Deus não fica triste quando você pergunta a Ele: Senhor, é o Senhor mesmo? Não, Ele não fica triste com isso. Muito pelo contrário. Então, infelizmente, há pessoas que não se importam, e muitas vezes quer pagar para ver. E Judá pagou o preço, porque era tudo que ele queria, manifestou na frente dele o que ele queria. Irmãos, o apóstolo Paulo fala assim: olha, e não é de me admirar que os seus ministros se pareçam com ministros de justiça, porque até os demônios se manifestam como anjos de luz. Irmãos, eu lembro na escola, a gente fazia uma brincadeira, que hoje eu vejo que é um negócio demoníaco. A gente virava o copo de cabeça para baixo, eu não vou virar isso aqui porque está cheio, e a gente colocava a mão ali, todo mundo colocava o dedo e tal. Tem gente que já fez com caneta, né? Tinha um alfabeto ali, e a gente invocava o Espírito de luz, claro, né? Eles não são bobos, né? Não, querendo pedir um Espírito de luz para vir. E você acha que é o Espírito de luz que vinha? Coitado, não era não. Ele se manifesta como, mas não era. E ali a gente começava a conversar com aquele Espírito, pedindo nele que nos respondesse sobre coisas. Como que a gente se engana? Agora, quais foram os valores que Judá precisou abrir mão para experimentar aquilo que ele tanto desejava naquele momento? Quando o engano se disfarçou e apareceu para ele, o que o engano pediu para ele em troca de experimentar aquilo que ele queria no momento? Primeiro, diga comigo, o selo. O selo. Irmãos, o selo na Bíblia, ele é o símbolo do Espírito Santo. Olha que coisa terrível. A primeira coisa que o engano, ao se manifestar para você, ele vai exigir de você, é a presença de Deus que há na sua vida. É o selo do Espírito Santo, com o qual Deus te selou. Quando Paulo, ele fala sobre o selo do Espírito Santo, ele nos diz que ao sermos selados, ele tem em mente dois ensinamentos. Primeiro, segurança. Diga comigo, segurança. Selados pelo Espírito de Deus, irmãos, nós temos segurança. Esse sentido está ilustrado em todo o Antigo Testamento. Quando o rei Dario, por exemplo, ele coloca Daniel na cova dos leões, ele pôs uma pedra sobre a entrada e ele lacrou essa pedra com um selo, para que ninguém pudesse tirar Daniel dali, e Daniel também não pudesse sair, porque aquilo que é selado é inviolável, ninguém pode tocar. É por isso que está escrito que nos filhos de Deus o maligno não toca, porque são selados pelo Espírito de Deus. Agora, ai daquele que não tem o selo. É por isso que o diabo se manifesta como engano, muitas vezes oferecendo aquilo que nós mais desejamos, mas em troca ele quer o selo, porque ele sabe que se você não tiver o selo, ele pode tocar, ele pode violar, ele pode te destruir. Nos tempos da rainha Esther, por exemplo, no capítulo 8, versículo 8, diz que os reis, eles também colocavam um anel para selar as cartas, os documentos que eles faziam. Quando Ramã, ele influencia o rei a fazer um decreto para que fosse morto todo o povo hebreu, o rei selou aquele documento, e uma vez selado, irmãos, ele não podia ser revogado. Irmãos, quando nós temos o selo, aquilo lá
que Deus nos prometeu não será revogado. Os decretos de Deus vão se cumprir na nossa vida. As promessas do Senhor vão se cumprir na nossa vida. Demore o que demorar, doa o que doer. Mas é por isso que o inimigo quer o selo. Porque sem o selo, ele pode destruir as nossas promessas, os decretos de Deus sobre a nossa vida. Então, depois de feito isso, ninguém podia reverter o que estava escrito. Pilatos, ele fez a mesma coisa, quando ele deu ordem aos soldados para guardarem o túmulo de Jesus. Ele disse aos sacerdotes: olha para você ver, aí tendes uma escolta, ide guardai o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Está isso em Mateus 27, versos 65 e 66. Selou a pedra. Ninguém põe a mão. Ninguém põe a mão. É por isso que o diabo está tão interessado no selo do Espírito de Deus que é sobre nós. A palavra selo aqui é usada nessa passagem da mesma forma que é usada referindo-se ao Espírito Santo, nas passagens que se referem ao selo do Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo nos sela, ou ele põe em nós a sua marca, nós estamos seguros, invioláveis, protegidos. Os decretos de Deus se cumprirão na nossa vida. É por isso, irmãos, que quando o engano se manifestou para Esaú através da vida de Jacó, oferecendo para ele um prato de lentilha, porque naquele momento é o que ele mais queria, porque ele havia caçado o dia todo e agora estava morrendo de fome e ainda tinha que preparar comida. Ele chega e tem comida pronta para ele, irmãos, aquilo foi uma tentação. Mas Jacó disse: tudo bem, você pode comer, eu vou te dar um prato caprichado, desde que você me dê sua primogenitura. Porque, irmãos, o engano, ele não negocia nada de graça com a gente. Não pense você que o diabo vai te dar alguma coisa de graça. Tudo tem um preço. Ah, engraçado, pastor, eu caí, pedi perdão e ficou tudo bem. Você que acha. Você perdeu alguma coisa e talvez vai descobrir daqui a um tempo que essa queda te custou muito caro. Pastor, mas foi uma noite assim maravilhosa, de muito prazer, pastor. Foi bom demais. E assim, depois eu pedi perdão a Deus. Eu acho que Ele me perdoou. Tá tudo bem, pastor. É isso que Ele quer que você pense. Mas mais cedo ou mais tarde você vai descobrir que deixou algo lá. Mais cedo ou mais tarde você vai descobrir que custou muito caro essa noitezinha de prazer. Essa negociação maligna, você vai descobrir que isso vai ficar muito caro para você. Então, quando o Espírito Santo nos sela, Ele nos dá essa garantia. Sabe, uma das coisas mais fortes que existe na vida cristã é ter consciência de que o Espírito Santo nos selou. Além de significar segurança, o selo do Espírito também significa propriedade. Diga comigo, propriedade. O que isso significa? Irmãos, se somos selados pelo Espírito, de acordo com a Bíblia, nós somos pertencentes a Deus. A nossa vida é dele. Em Jeremias 32, versículo 10, por exemplo, fala que Jeremias comprou uma propriedade e ele pagou diante de algumas testemunhas por aquela propriedade, e aquele documento foi selado, e a partir daquele momento Jeremias se tornou proprietário. Hoje nós sabemos que tem que ir no cartório, né? E registrar aquele documento, e a partir do momento que aquele documento é registrado, você passa a ser proprietário. Então, ser selado pelo Espírito Santo significa que nós somos propriedade de Deus. No passado, por exemplo, o gado era selado. Como é que alguém sabia que aquele gado era dele? Havia um selo exclusivo da fazenda. E aí colocava aquele ferro quente, né? Até hoje é assim. Esquentava o ferro e depois vinha e toma-lhe selo, né? Pronto, esse gado aqui é meu. Um dia, irmãos, veio o fogo do Espírito Santo sobre a sua vida. Aquele fogo poderoso, você saltava, chorava, rolava, sorria, uma mistura de uma alegria inexplicável. Sabe o que era aquilo aquele dia? Era o Espírito Santo selando você. Era Deus selando você, dizendo: esse aqui é meu.
essa aqui é minha. Mas você pensa que o diabo desistiu? Não. Ele vai tentar aparecer no seu caminho, vestido de engano, oferecendo aquilo que você mais deseja, em troca do selo. Nós somos selados pelo Espírito Santo, ou seja, somos separados para Deus, colocados à parte, distinguidos com sua marca, porque nós pertencemos a Ele. Por isso você e eu somos propriedade de Deus para sempre, se o selo permanecer em nós. Quando Davi pecou, sabe qual foi o pedido dele? Não tire de mim o selo. Ele disse: Senhor, não retire de mim o teu espírito, porque ele sabia que se ele perdesse o selo, ele deixaria de ser de Deus. Irmãos, a Bíblia diz que Sansão não sabia que o selo dele já tinha sido removido, que Deus não estava mais com ele. Quantos perderam a presença do Espírito Santo? Sansão pensou que ele podia deitar com prostituta e levantar cheio do Espírito Santo. Ah não, eu posso deitar com o pecado e levantar cheio da glória de Deus. É isso que o diabo quer que a gente pense. Mas o preço do pecado é muito alto, irmãos. E o principal deles é tirar de nós a presença de Deus. Em Efésios capítulo 1, versículo 13, a palavra de Deus diz assim: depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Posso ouvir amém? Segunda garantia que o pecado nos pede, diga comigo, lenço. Tem algumas traduções que vai falar cordão, mas a tradução que eu peguei aqui fala sobre o lenço. Irmãos, o que o lenço simboliza? O lenço é símbolo do quebrantamento. Quando se fala de lenço, a gente lembra de lágrimas, a gente lembra de choro. E quebrantamento na Bíblia é o rompimento da vontade pessoal e total rendição à vontade de Deus. Em outras palavras, o engano, o pecado, a mentira, que se manifesta no nosso caminho quando nós estamos progredindo na fé, quando nós estamos subindo para o céu, ele quer roubar de nós o quebrantamento. Ou seja, ele quer roubar de nós o rendimento que nós temos. Ou seja, o fato de estarmos rendidos totalmente à vontade de Deus. Ele quer tirar isso de nós. Quando nós já morremos para a nossa própria vontade, para viver a vontade de Deus, o inimigo vem para tirar isso da gente. Porque quebrantamento é o rompimento da nossa própria vontade e o estabelecimento da vontade de Deus sobre nós. Irmãos, quantas pessoas perderam isso? Quantas pessoas hoje, o que permanece na vida deles é a sua própria vontade, não é mais a vontade de Deus? Porque o diabo lhe roubou. Não roubou. Ele só pediu de garantia. E a pessoa deu. Disse: o que tem isso? O que tem esse lenço? Sabe, irmãos, pessoas que perdem o quebrantamento não sentem mais a presença de Deus, não se emocionam mais na presença de Deus. Pessoas que perdem o quebrantamento, irmãos, eles passam por um culto como se estivesse passando por um shopping, como se estivesse frequentando qualquer lugar, porque eles não sentem mais o ambiente da glória. Lágrimas não correm mais sua face. Eles assistem a novela, chora de babá, mas no culto não consegue derramar uma lágrima. Eles entram no quarto, fecham a porta, não conseguem nem orar mais. Não há mais quebrantamento. Pega a Bíblia, lê, não sai nada. Ora, não flui nada. Não tem mais o mover, não tem mais o quebrantamento. Perdeu o avivamento, porque um dia o engano se manifestou no caminho, oferecendo tudo aquilo que ele queria, tudo aquilo que ele precisava, e ele negociou. E ele fechou o negócio. Ele pegou na mão do capeta e disse: negócio fechado. Diga comigo, misericórdia. Quebrantamento também é abrir mão da autoconfiança e se entregar à dependência de Deus. Irmãos, uma pessoa quebrantada, ela é extremamente dependente de Deus. Todo o seu ser está voltado para a dependência de Deus. Quebrantamento é o amolecimento do solo do nosso coração, para que penetre poderosamente as raízes da palavra de Deus no nosso interior.
Irmãos, a pessoa que perde o quebrantamento, a palavra de Deus não entra mais no coração dela. Ela vem no culto, irmãos, mas nada entra no coração. Entra aqui, sai aqui, mas não desce para cá. Não desce mais, não entra mais. Ele fica com raiva do profeta, mas ele não recebe a palavra de Deus. Ele até acha que Deus está falando, mas com outros. Hoje Deus deve estar falando com alguém aqui, hein? Hoje alguém precisava ouvir essa palavra. Com certeza não sou eu, porque perdeu o quebrantamento. A palavra não faz mais raiz, está cheio de pedra, de espinhos no seu coração. Então a palavra não penetra mais, a palavra não entra mais, a palavra fica só na superfície, porque perdeu o quebrantamento. Então o quebrantamento nos fala de sensibilidade ao Senhor, e nem sempre ele está acompanhado de lágrimas, mas de atitudes, de verdadeira entrega, submissão, dependência, abertura para Deus. Irmãos, o crente quebrantado, ele é igual uma esponja, ele absorve tudo que Deus fala para ele. Meu Deus, irmãos, o crente quebrantado, ele termina o culto e fala: meu Deus desceu aqui hoje, meu Deus, eu vi Deus face a face, eu vi a glória de Deus. Mas o que não tem quebrantamento fala: hã? Nossa, para mim o culto hoje foi péssimo, muito frio, nossa, tomara que semana que vem seja melhor, porque hoje, vou te falar, tá com nada não. E a pessoa pensa que o problema está na igreja, a pessoa pensa que o problema está no louvor, a pessoa pensa: esse pastor deve estar em pecado. Mas ele nunca descobre que o problema está nele. Ele até muda de igreja, ele vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá, mas ele não acorda que ele perdeu o quebrantamento, ele negociou o quebrantamento. Sabe, irmãos, Davi escreveu diversas vezes sobre quebrantamento em seus salmos. Davi é o exemplo de um homem quebrantado. Ele falou da proximidade de Deus para com aqueles que estão quebrantados. No Salmo 51, versículo 17, por exemplo, ele fala assim: sacrifícios agradáveis a Deus é um espírito quebrantado. Irmãos, como Deus se agrada de um coração quebrantado. Salmo 34, verso 18 diz assim: perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Deus está perto, irmãos, de quem tem coração quebrantado. Deus também fala através do profeta Isaías para expressar seu amor por todos os que estão quebrantados. Olha o que ele disse em Isaías 66, verso 2: eis para quem olharei, para o humilde e o quebrantado de coração, que treme diante da minha palavra. Uau! Uau! Para quem olharei? Para o humilde e quebrantado de coração, que treme diante da minha palavra. Irmãos, esses Deus não tira os olhos. Olha o que diz em Isaías 57, versículo 15: porque assim diz o alto e o excelso, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, e também com o quebrantado e humilde de espírito, para vivificar o espírito dos humildes e para vivificar o coração dos quebrantados. Aleluia! Irmãos, quanto isso é importante! Pastor, eu lembro quando eu cheguei do encontro, assim, sabe, eu era tão quebrantado. Pastor, houve um momento na minha vida espiritual que eu chorava tanto da presença de Deus, mas agora eu sou maduro, pastor, eu não sou mais menino, por isso que eu não choro mais. Não é por causa disso não, é porque você negociou o quebrantamento. É porque um dia Satanás vestiu uma roupa na sua frente, e era exatamente aquilo que você desejava, e negociou, falou: eu quero o selo, eu quero o lenço. E você disse: tudo bem, tudo que eu quero é curtir o momento, depois a gente vê, depois eu peço perdão para Deus. Diga comigo: misericórdia. Com incríveis promessas o nosso Senhor deu àqueles que são quebrantados de coração. Sabe, irmãos, Ele se compromete a habitar com todos os que têm o coração quebrantado e vivificá-los. Terceiro, diga comigo: o cajado.
O cajado, irmãos, ele simboliza na Bíblia duas coisas. Primeiro, a autoridade. Em Êxodo capítulo 12, versículo 11, está escrito assim: quando o povo de Israel for comer a Páscoa antes de sair do Egito, eles têm que comer com o cajado na mão. Ou seja, o texto diz que eles tinham que comer. Ele disse: quando fordes comer a Páscoa, estareis com os lombos cingidos, ou seja, vestidos, com sandálias nos pés, calçados e com o cajado na mão. Davi, quando ele vai enfrentar o gigante, ele trazia uma funda, ele trazia as pedras, mas ele não abriu mão do cajado. Tanto é que Golias zombou dele, falou: por acaso eu sou um cachorrão para você vir com esse pedaço de pau aí na mão? Irmãos, tem hora que o inimigo se dá de mal, porque não era um pedaço de pau, era um cajado, era o símbolo da autoridade de Deus que estava sobre a vida daquele menino. Sabe, irmão, não importa a idade que você tem, se você tem a autoridade de Deus, irmão, Satanás cai diante de você. Não é a pedrada não, irmãos, é o cajado na mão. É isso que faz a diferença. Irmão, não é o tamanho do grito. Irmãos, tem muita gente correndo de demônio. Tem gente, quando fica sabendo que manifestou um demônio, ele liga para todo mundo. Ele liga para o pastor: pastor, pelo amor de Deus, tem como o senhor vir? Tem um demônio aqui. Quando você tem autoridade, você não precisa ligar para o pastor. Pelo contrário, o vizinho te chama e fala: demorou, Deus usa a minha vida, Senhor, porque o Senhor me deu autoridade. Irmãos, quando você entra naquela porta, o demônio já olha e fala: ih, sujou, ixi, tá ruim aqui. Ele tenta até mentir: eu não vou sair, ela é minha, e não sei o que. Você fala: ô Satanás, tem autoridade na minha vida, em nome de Jesus, sai agora. Ai, minha cabeça está doendo. O que aconteceu? É que chegou alguém com autoridade. Sabe, irmãos, como é maravilhoso nós temos a autoridade de Deus. Quando Jacó saiu da sua casa para não ser morto pelo seu irmão Esaú, a Bíblia diz que ele levou um cajado. 20 anos depois ele está voltando, próspero, rico, tinha tudo. E sabe o que ainda tinha na mão dele? O mesmo cajado. Oh Jesus. Irmãos, a Bíblia diz que a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Eu quero dizer para você, você não precisa negociar com o diabo para ficar rico não, irmão. Você não precisa vender a alma para o diabo não. Pastor, acho que a única maneira da pessoa ter alguma coisa na vida é ter que vender a alma para o diabo, porque é só o diabo que enriquece as pessoas, pastor, não tem lógica. Olha para o senhor ver os maçons, satanistas, tudo que é demônio aí tem dinheiro, pastor. A gente serve a Deus, é uma luta. Não, irmãos, Deus vai te honrar. Ouça a voz de Deus, sabe, obedeça, escute Deus. Você vai ver que Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar tremendamente. Seja fiel a Ele, mas não abra mão da autoridade que Ele te deu. Não negocie, porque muitas vezes o engano vai aparecer vestido para você daquilo que você mais deseja. Quando Deus enviou Moisés ao Egito para libertar o seu povo, Moisés foi instrumento de Deus para fazer muitos sinais com o cajado. O cajado está o tempo todo na Bíblia, irmãos. O bordão de Deus, a autoridade de Deus. Então o cajado nas mãos de Moisés, nós aprendemos aqui, ele era a autoridade de Deus, mas fora da mão dele, irmãos, era o demônio perseguindo. Quantas pessoas julgou a autoridade fora, hoje são perseguidos por demônios, são fugitivos de Satanás, porque julgou a autoridade fora. Então Deus tem dado aos seus servos autoridade, você não pode perdê-la. Em Lucas capítulo 10, versículo 19 está escrito: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano nenhum. Autoridade de Deus. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que coisa maravilhosa é você atacar o inferno e saber que o mal não pode te atingir. Eu costumo dizer que o cristão cheio do Espírito Santo, com a autoridade de Deus, ele é igual ao super-homem, desde que ele não negocie com a criptonita de Satanás. Quando o crente tem o cajado na mão, ou a autoridade de Deus na sua vida, ele prega, o inferno estremece.
Ele ora, as enfermidades vão embora. Ele abre a boca e algo diferente acontece, milagres de Deus fluem. Mas o cajado também representa o ministério. Diga comigo, ministério. Jesus chamou Pedro e disse: tu me amas? Ele disse: sim, Senhor, eu te amo. Ele falou: então apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, muitas pessoas viram o engano no meio do caminho, manifestado na frente dele. E o engano disse: cara, eu sou tudo que você deseja, eu sou tudo que você precisa, eu sou tudo que você quer. E você cresceu o olho no engano e disse: é isso mesmo. E o engano disse: calma, vai devagar. Antes de você usufruir de mim, eu quero o seu ministério. Irmãos, quantas pessoas foram escolhidas por Deus e receberam ministérios poderosos, e hoje o ministério acabou. Quantas pessoas perdeu o ministério? Perdeu não, julgou fora, negociou, barganhou o ministério. Eu quero me dar bem na vida, pastor. Eu não sei qual é o seu dom, eu não sei qual é o seu chamado, mas eu tenho certeza que não tem nenhum homem, nenhuma mulher aqui dentro dessa casa hoje que não tenha sido escolhido por Deus, que não tenha sido chamado por Deus para fazer algo para Ele. Mas alguma coisa aconteceu, o engano apareceu na sua frente e disse: tudo bem, eu vou te dar tudo que você quer, mas eu quero o seu ministério. Pessoas desistiram do ministério. Judá, como eu disse aqui, ele havia acabado de perder sua esposa, e o inimigo se aproveitou da sua carência, da sua sensibilidade, e se manifestou, trazendo esses enganos terríveis. Mas tem o quarto, irmãos, e esse eu guardei para o final. Diga comigo: o cordeiro. Fala comigo: o cordeiro. Sabe por quê, irmãos? Porque o que Judá realmente oferece para aquela prostituta foi um cordeiro. Olha para você ver a pergunta daquela mulher: o que que você vai me dar para se deitar comigo? O que que você vai me dar para usufruir daquilo que eu estou te oferecendo? Porque o engano disfarçou-se na sua frente. Mas ele te pergunta hoje: o que que você vai me dar? Sabe qual foi a proposta de Judá? Eu vou te dar um cordeiro. Diga comigo: misericórdia. Ah, irmãos, o que realmente Judá ofereceu não foi o selo, não foi o lenço e nem foi o ministério. Ou seja, não foi a presença do Espírito Santo, não foi o quebrantamento, nem foi o ministério, não foi a autoridade de Deus. Não foi nada disso. Porque na verdade, tudo isso era apenas garantia de que de fato ele entregaria o cordeiro. Um dia, irmãos, o diabo apareceu para Judas, disfarçado daquilo que ele mais desejava, 30 moedas de prata. E Judas disse: eu vou entregar o cordeiro. E eu te pergunto: quanto vale Jesus para você? Será que uma noite no motel é o suficiente? Será que uma promoção no emprego é o suficiente? Hoje, irmãos, Deus está nos falando que Satanás vai conversar com você, mais cedo ou mais cedo. Se ele não conversou, você se prepara, porque ele vai vir fazer uma reunião com você, porque ele é negociador, e ele vai dizer assim: eu quero saber, o que que você quer para me dar o cordeiro? O que que você quer? O que que você está precisando? O que está faltando para você? Ele vai te oferecer exatamente o que você mais quer. Ele vai te oferecer o que você mais precisa. Ele vai te oferecer. Agora entenda uma coisa, irmãos: nós podemos fechar negócio ou não, a escolha é nossa. Ninguém obrigou Judá a nada. O que eu acho interessante, se você continuar lendo a história, depois chega a notícia para Judá: Judá, a sua nora está grávida. Irmãos, a Bíblia diz que Judá fica louco de raiva. Isso o quê? Vou falar na linguagem atual: aquela vagabunda tem que morrer, aquilo não vale nada.
E a Bíblia diz que Judá manda trazer ela para ser apedrejada, porque ela, irmãs, tinha que ficar esperando o menino virar homem. Então ela, na mente ali de Judá, ela traiu o filho dele. Na cultura do povo, ela tinha que morrer apedrejada. E aí na hora que sai arrastando aquela mulher disse: não, calma, antes de vocês me matarem, mostra para Judá quais são as garantias que o homem que fez o filho em mim me deu. Irmãos, na hora que entrega para ele o cajado, o selo e o lenço, Judá fala assim: essa mulher é melhor do que eu. Quem é um monstro aqui sou eu. Mandou a mulher de volta para casa e ficou envergonhado. Irmão, sabe qual que é o nosso problema? Às vezes a gente fala que Satanás é que é Satanás, aquele demônio desgraçado dos infernos, aquilo não vale nada. E Satanás está dizendo: quem não vale nada é você. Eu simplesmente me vesti daquilo que você queria, e foi você que caiu matando. Agora sou eu que não valho nada. Foi você que negociou o cordeiro, que na cruz por ti morreu, derramou o teu sangue, libertou você, mudou sua vida. Você estava subindo para o céu, você veio e fechou negócio comigo. Eu é que não valho nada. Eu assisti um filme há muitos anos atrás, chama Advogado do Diabo. No final do filme, o cara encontra com o diabo e fala: você acabou com a minha vida, você fez um inferno na minha vida e tal. E o diabo, bem tranquilo, olha para ele, dá um sorriso e disse: eu só montei o cenário, quem fez o teatro foi você. Eu só montei tudo, quem encenou, quem fez o papel foi você. Irmãos, e quantos de nós estamos fazendo papel de palhaço, papel de idiota diante do inimigo, porque ele apareceu para nós como tudo aquilo que a gente queria, e a gente negociou tudo, perdeu Jesus, perdeu a presença do Espírito Santo, perdeu o quebrantamento, perdeu o ministério, perdeu tudo. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, irmãos, eu sinto Ele aqui, eu sinto a presença de Deus aqui. Oh Jesus, irmãos, a Bíblia diz que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que a confessa e deixa alcançará a misericórdia. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor é a única causa de nós não sermos consumidos, e ela se renova a cada manhã. Essa palavra de hoje não é um ponto final na sua vida, mas ela é uma vírgula, porque hoje você pode se arrepender. Hoje você pode se arrepender. Sabe o que eu acho interessante? É que Judá recuperou as garantias e não teve que dar o cordeiro. Oh meu Deus do céu. Sabe, hoje é dia de você recuperar as garantias que talvez você deu porque foi enganado. Você foi enganado porque apareceu para você tudo que você mais queria. Era o seu sonho, era o que você mais precisava naquele momento. Você foi enganado, mas confessa para Deus. Diga: Senhor, me perdoa. É verdade, Senhor. Hoje eu estou tão frio, hoje eu estou tão desanimado. Oh meu Deus, me perdoa, porque eu cedi à tentação. Me perdoa, Senhor, porque eu fiz negócio com o diabo. Eu abri mão, Senhor, do selo do Teu Espírito, do lenço do quebrantamento, do cajado da autoridade do ministério. Eu abri mão do cordeiro. Eu abri mão do cordeiro. Me perdoa. Oh, aleluia. Enquanto nós cantamos essa canção, fala para Deus, converse com Ele. Aleluia, Senhor. Senhor, eu nasci para te chamar de Deus. Eu nasci para te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe
Eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Nunca abra mão, nunca abra mão do que Deus te deu. O selo do Espírito Santo, o lenço do quebrantamento, o cajado da autoridade, do ministério, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Não negocie, não negocie. São valores eternos que Deus tem te dado e o diabo quer. São valores eternos que Deus tem te dado para subir para o céu, para progredir na fé, para crescer em santidade na vida, para ser abençoado por Deus. Faça uma aliança com Ele, de todo dia dizer não para o pecado, não para o diabo, não para o mundo, não para si mesmo. E o Espírito de Deus milita contra a nossa carne para a gente não fazer o que quer, porque a nossa vontade é má. Oh Senhor, nós declaramos que queremos o Senhor. Deus, aprenda uma coisa, pastor, como que eu vou saber que não é Deus? Porque quando Deus aparecer no seu caminho, Ele vai se manifestar como Deus, e não como aquilo que você mais quer. Porque Deus não é a prostituta é o diabo. Deus vai aparecer para você como Deus, se o que você mais quer é Ele.
Se o que você mais quer é outra coisa além de Deus, se prepare. O diabo já vem vestido daquilo que você mais quer no lugar de Deus. Mas se o que você mais quer for Deus, você não vai ter problema de se desviar dessas coisas, porque Deus é o grande amor da sua vida. Obrigado, Senhor, por esse culto. Obrigado pela tua linda presença. Obrigado pelo teu mover, pela tua glória. Obrigado pela manifestação do Senhor. Obrigado por esse dia que o Senhor fez. Oh Deus, derrama nos nossos corações por teu Espírito o amor do Senhor, com o qual nós possamos te amar de todo o coração, de todo o entendimento, com toda a nossa alma e com todas as nossas forças. Declaramos, tu és o amor da nossa vida. Vamos ter desejos, sim, necessidades também, mas nunca, Senhor, vamos colocar nossos desejos e necessidades acima do Senhor, acima da tua presença, acima do selo do teu Espírito Santo, acima do quebrantamento, acima do ministério. Oh Deus. E agora que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito de Deus seja conosco e cada lar aqui representado, em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Se você recebe, dê um forte aplauso a Ele.